Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveite a nossa promoção e assine o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. A João Fernandes, já ouvimos aqui a André Ventura dizer que é um mau governo, já lá vamos, se calhar importa olhar para este elenco governamental e olhar para aquilo que são as mudanças que acontecem, que no fundo acabam por ser um pouco as mudanças esperadas, era aquilo que estavas à espera. Sim, não há grandes surpresas, mas eu diria, os dois nomes que entram, sim, realmente novos, são nomes que eu considero fortes. Portanto, Gonçalo Matias é um professor de Direito da Universidade Católica, estava agora na Fundação Francisco Manuel dos Santos, tinha estado como conselheiro, não sei exatamente qual era o estatuto, em Belém com o Presidente da República, com o Presidente Marcelo. Portanto, é alguém que é bastante bem visto nos meios universitários, nos meios académicos, e que também tinha um trabalho importante na Fundação. Ele não estava lá há muitos anos, mas que era relevante. Relativamente a Maria Lúcia Amaral tem sido, na minha perspectiva, uma excelente provedora da Justiça. Em princípio, o lugar de provedor da Justiça, ela estava a acabar o mandato e a tradição, se a tradição ainda for o que era, habitualmente o provedor da Justiça vem de um partido da oposição, deveria ser o Partido Socialista, não sei exatamente o que é que vai acontecer agora com esta nova composição parlamentar. Quer dizer, quando digo, não são pessoas, não são figuras dos partidos, são figuras indicadas, apontadas, mais próximas de um partido. Maria Lúcia Amaral já tinha sido juíza do Tribunal Constitucional, uma das juízas mais sólidas que por lá passou. Portanto, e foi mesmo vice-presidente do Tribunal Constitucional. É mesmo vice-presidente, portanto é uma pessoa que quer no Tribunal Constitucional pelos pareceres que elaborou, que era depois como provedora de Justiça pela atividade que teve, que foi bastante relevante. E pelos alertas que foi fazendo também ao longo do mandato. É um nome forte. Agora, o lugar de Ministro da Administração Interna não é apenas o lugar de um académico, ou é um lugar de executivo. E gerir uma máquina daquele tamanho existe também questões que tenham a ver com relações humanas, por exemplo, a capacidade de dirigir equipas grandes, que eu não conheço, não sei avaliar. Portanto, é alguém que diria que do ponto de vista do pensamento é muito sólida, do ponto de vista da gestão não a conheço. Será um daqueles casos em que vai ser importante perceber quem é a equipa de secretários de Estado para... Vai ser percebido. Em quase todos eles, os secretários de Estado são muito relevantes. Há aqui depois uma promoção de um secretário de Estado a ministro, Carlos Abreu Amorim, não tem o peso político que tinha Pedro Duarte, naturalmente. Pedro Duarte fazia parte, era um dos ministros mais próximos do primeiro-ministro e com um peso importante naquele núcleo político do governo, mas Pedro Duarte vai ser candidato à Câmara do Porto. E talvez a única surpresa, porque não se falava muito disso, tenha sido a saída de Pedro Reis, que era ministro da Economia, que é substituído agora por Castro Almeida, que ganha peso dentro do governo. Castro Almeida tem vindo a revelar-se uma figura também muito relevante na estrutura do Executivo, ganha mais peso. É quase um super-ministério este. É quase um super-ministério, digamos, não havia muito era um ministro mais político antes, agora vai ter que pôr a mão na massa, digamos assim. E até porque faz algum sentido, os fundos comunitários e economia faz aqui algum sentido haver aqui a mesma pessoa a tratar das duas coisas. Há uma grande interligação entre os dois, se bem que haja outras áreas onde há muitos fundos comunitários, como por exemplo o ambiente, onde se mantém uma ministras sólidas neste governo. Eu, por exemplo, ao contrário do que acabou de dizer André Ventura, acho que a Alarcão Júdice, a ministra Rita Alarcão Júdice, tem sido genericamente elogiada no seu papel e na forma como tem lidado com a justiça. A IDA é um setor que não pesa muito em termos orçamentais, pesa às vezes bastante em termos de opinião pública, é a cultura. A cultura deixa de ter uma ministra especialista, digamos assim, para ter uma ministra mais política. Se quisermos, é um regresso quase à situação Pedro Adão e Silva, que era um ministro político desta pasta. Não sei como é que vai funcionar. Portanto, Balseiro Lopes vai ficar com a cultura. A ministra Dalila Carvalho sai. Dalila Carvalho era alguém que tinha
simultaneamente competência e malfeitio, o que é uma coisa às vezes complicada numa área como aquelas. Portanto, era alguém que vinha da área, que tinha feito bom trabalho em alguns museus, mas com problema no seu relacionamento e na sua capacidade. Dalila Rodrigues. Desculpa, Dalila Rodrigues, estava a enganar-me no nome. São muitos nomes. Dalila Rodrigues tinha isso, vai sair, era uma ministra que tinha criado, quer dizer, não tinha feito algumas reestruturações. Vamos ver como é que Balseiro Lopes vai conseguir gerir isto. Há algumas áreas com polémicas aqui nesta zona. Há sempre a questão do costume, quem é que recebe os fundos ou não recebe, e portanto há aí sempre áreas delicadas. Portanto, de resto, os ministros que levantaram menos controvérsia e mais sólidos mantêm-se todos. Mantém-se o da educação. É muito significativo que tínhamos tido uma campanha eleitoral sem falar de educação. É um sinal que a área estava tranquila. Mantém-se, que eu já referi, Garça Carvalho no ambiente. É uma área também muito importante, até porque estamos a falar da transição climática. Portanto, é uma ministra bastante sólida. Eu creio que a maior parte da crítica vai centrar-se em Ana Paula Martins. Acaba por ser a ministra que se mantém de forma mais frágil num novo governo. Vamos lá ver. Teve mais críticas, pelo menos ao longo deste ano, dos que ficam. É as que teve mais críticas do que ficam. Dos que ficam é claramente a que foi mais criticada. É porventura o setor também mais difícil. É um setor em que ela enganou-se algumas vezes em nomeações que fez. Portanto, teve que substituir pessoas que tinham sido nomeadas. Não sei se já acertou em tudo, designadamente no atual responsável pelo Serviço Nacional de Saúde. Portanto, ele também se chama Almeida, mas não agora a falhar o primeiro nome. Portanto, que vem do Porto, portanto, e que é uma pessoa com marca de competência, mas enfim, é um setor daqueles setores onde a manta é curta e a manta é curta e as exigências são crescentes, portanto vamos ter sempre problemas nesta área. Eu creio que aqui o maior problema, e disso não há nenhum sinal, é a vontade ou não de introduzir reformas profundas. E neste momento, porventura, haveria possibilidade de introduzir reformas mais profundas na área da saúde, passando de um modelo totalmente estatizado do Serviço Nacional de Saúde para um modelo mais, mais integrado, de serviço, de Sistema Nacional de Saúde, isto é, podendo potenciar mais a integração da rede social e da rede privada nos serviços de saúde. Não sei se, mantendo a ministra, vai haver energia para fazer uma mudança que é politicamente muito difícil de fazer, mas no Parlamento neste momento haverá mais condições para fazer do que havia antes. Já vamos continuar a análise, João Manuel Fernandes, mas importa agora, João Gama, ir ao essencial da informação, ao essencial do que é estes ministros que acabam por estar aqui neste novo elenco governativo conhecido há instantes, numa altura em que são 4h31. João Gama, vamos a essa síntese novamente. Já é conhecida a lista de ministros que Luís Montenegro entregou a Marcelo Rebelo de Sousa. Entram 3 ministros novos. Há um novo ministério. Maria Lúcia Amaral, até agora provedora da Justiça, é a nova ministra da Administração Interna. Sai do Executivo. Margarida Blasco foi um dos nomes mais contestados pela oposição. Também de saída estão os ministros Pedro Reis, que tinha até agora a pasta da Economia, e Dalila Rodrigues, que foi até agora ministra da Cultura. Manuel Castro Almeida fica com o Ministério da Economia e da Coesão Territorial. Deixa de ser ministro adjunto. Margarida Balseiro Lopes perde a pasta da modernização e da administração administrativa, mas passa a ter a da cultura. A modernização administrativa integra um novo ministério da reforma do Estado, do novo ministro adjunto Gonçalo Matias, que era presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Carlos Abreu Amorim, que era secretário de Estado, passa a ministro dos Assuntos Parlamentares, lugar de Pedro Duarte, que deixa o governo para ser candidato à Câmara Municipal do Porto. Mantém-se exatamente com as mesmas pastas Luís Paulo Rangel, dos Negócios Estrangeiros, Miranda Sarmento, das Finanças, António Leitão Amaro, com o Ministério da Presidência, Nuno Melo, presidente do CDS, com a Defesa Nacional, Miguel Pinto Luz, Infraestruturas e Habitação, Rita Alarcão-Júdice continua na Justiça, Fernando Alexandre na Educação e Ciência, Ana Paula Martins
Também um dos nomes mais contestados pela oposição continua como Ministra da Saúde, Maria do Rosário Palma Ramalho no Trabalho, na Solidariedade e na Segurança Social, Maria da Graça Carvalho no Ambiente e Energia. Agricultura e Mar continua a ser de José Manuel Fernandes. A tomada de posse está marcada para amanhã, às 6 da tarde, no Palácio de Belém. Esta lista completa do novo elenco governativo, que foi apresentado ainda hoje por Luís Montenegro a Marcelo Rebelo de Sousa, a lista entregue esta tarde no Palácio de Belém, onde Luís Montenegro chegou já depois das 3 da tarde, saiu por volta das 4 e logo depois então foi conhecida esta lista. José Manuel, queres assinalar aqui mais algum nome, alguma mudança nestas pastas governativas, sendo que entretanto está previsto que a Marcelo Rebelo de Sousa possa falar nos próximos minutos também sobre este tema? Bem, eu diria o seguinte, duas coisas muito rápidas. Primeiro, para todos os efeitos, os resultados eleitorais não tendo sido gloriosos para o Primeiro-Ministro, não lhe davam também indicações no sentido, eu tenho que mudar a equipa toda. Portanto, nem davam grande, margem para isso, não é? A equipa que vem de trás é uma equipa mais de gestão dos problemas existentes, muito por necessidade, porque há uma herança que tinha que ser gerida, e muitas coisas que foram feitas em função disso, mas que tinha tido até agora pouca vontade de reformar de forma estrutural, introduzir algumas reformas. Portanto, há áreas onde haverá expectativa que isso possa vir a acontecer. Por exemplo, na área do trabalho e da assistência social, onde na área da assistência social há um grupo de estudos a trabalhar um relatório que ainda vem do governo do Partido Socialista e que era bom que pudesse chegar a bom porto, acabar essa análise e poderem ser introduzidas aqui algumas mudanças, e sabe-se que a Ministra tinha vontade, até por trabalhos académicos que ela tinha feito, de mexer nas leis do trabalho. Um tema que também entrou na campanha eleitoral por via das greves que houve nessa campanha. Portanto, se for feito aqui alguma coisa destas duas, não foi feito grande coisa durante o período do primeiro ano, mas não há razões para não acreditar que possa ser feito. Tenho mais dúvidas, como já acabei de dizer, que possa acontecer alguma coisa na área da saúde. Na administração interna, vejo com alguma expectativa, de facto, Maria Lúcia Amaral, numa área que estava, eu diria, bastante abandonada, até porque era uma área secundária de Balseiro Lopes, que era a reforma administrativa. Ter agora um ministro dedicado a isso é um sinal positivo. É um sinal positivo. Até porque isso foi uma das bandeiras de campanha de Luís Montenegro. Sim, a modernização da administração pública e a partir daí também conseguir controlar alguns custos. Eu acho que aqui as pessoas falam muitas vezes em reforma do Estado e modernização e raramente equacionam o problema na maneira que, no meu ver, devia ser equacionado, que é não apenas colocar uma camada informática sobre a burocracia subjacente, mas, por um lado, tratar de acabar com muita dessa burocracia, no fundo, dizer, há muitas coisas nas quais o Estado não se deve meter, não tem que dizer pareceres e tudo, não deve haver leis que nunca mais acabam. E, por outro lado, portanto, um trabalho de limpeza, quase, não é? Uma coisa que está a ser feita em muitos países, que é recomendado pelo relatório Prodi, por exemplo, em relação à Europa, e, por outro lado, uma revisitação daquilo que são funções nucleares do Estado. Hoje o Estado, em Portugal, acha que deve prestar uma quantidade de serviços que, eventualmente, pode prestar num regime diferente. O regime que ficou mais conhecido é o regime de PPP, que ficou conhecido na área, na área das obras públicas por más razões, na área da saúde por boas razões. Portanto, é um modelo que provavelmente devia, e por aqui pode passar boa parte da reforma das funções do Estado, não é apenas retocar a burocracia. Sobre isso falou-se muito pouco na campanha eleitoral. Porventura, o único partido que falou disso foi a Iniciativa Liberal, mas que não teve um resultado que lhe dê grande alavancagem sobre o governo. De resto, é um governo que vai ter que acabar uma missão que vinha de trás, e talvez seja dos motivos porque se mexeu menos na estrutura, que é acabar o PRR. Muito pouco tempo, até 2026. Já há a perspectiva que muito do PRR não vai sequer conseguir chegar ao fim, e por isso talvez não ter mexido demasiado em pessoas que tenham a mão nesse processo. E este processo tem sido muito burocrático, muito pesado e muito atrasado em
em algumas áreas. Deixa-me perguntar também, ainda não falaste da área da justiça, a Rita Alarcón Giudice mantém-se, ainda chegou a haver, ainda antes da queda do governo, aquela ideia da Guiar Branco de juntar, enfim, as pessoas relacionadas com a justiça para tentar encontrar um entendimento mais alargado sobre o setor. Como é que olhas também para o facto de se manter Rita Alarcón Giudice nesta pasta? Rita Alarcón Giudice, durante o tempo que conseguiu mais ou menos pacificar a área, teve que lidar com algumas situações difíceis, por exemplo, a fuga de Vale-dos-Judeus, e lidou bem, houve relatório conhecido depressa, foram aplicados os castigos e não houve aqui grandes hesitações e grandes problemas, digamos, quer dizer, além da fuga naturalmente, claro. Ainda por cima os fugitivos foram todos recapturados, portanto isso correu mesmo bem desse ponto de vista. Nos operadores do sistema ela tem uma imagem mais dialogante, mais integradora do que alguns ministros anteriores, o que não é mau. Agora, também aqui mais uma vez, as reformas não são tão... É uma área que eu devo dizer, não tenho sempre dificuldade em perceber que reformas é que devem ser feitas, porque uma boa parte da arquitetura do nosso sistema provavelmente devia ter que mudar. E uma das áreas mais críticas... Há sempre aquela tendência de se tentar fazer reformas em cima de casos concretos e de situações concretas. Exatamente, mas há situações que às vezes nós falamos pouco. Nós falamos muito dos casos mediáticos, e dos casos mediáticos têm a ver com corrupção. Falamos menos daquilo que no ponto de vista da economia das pessoas é porventura mais complicado. Porque a justiça criminal é relativamente rápida. A justiça criminal dos casos dos colarinho branco é muito lenta. Financeira, mas a parte da justiça administrativa é muito, muito, muito pior, e essa paralisa a economia literalmente. Há casos que são resolvidos ao fim de 20 anos, 25 anos, 26 anos. Às vezes casos dentro do Estado, como ao fim, até há pouco tempo soubemos de um completamente ridículo, professores já aposentados que disseram que tinham ganho um concurso para catedrático irregular por razões formais. Portanto, isso é um cancro. E aí... não sei qual é a solução. Há pessoas que dizem, por exemplo, que não faz sentido manter essas estruturas separadas. Portanto, há um Supremo Tribunal Administrativo e um Supremo Tribunal de Justiça. Porque é que estão separados? Se isto faz sentido, se não faz sentido. Quer dizer, sobre isso, porventura, seria necessário um acordo mais geral, porque não se mexe uma arquitetura destas com facilidade. Mas também eu acredito que boa parte destes problemas que tem a Justiça Administrativa é que nós olhamos muitas vezes para as leis. Eu, que não sou jurista, olho para uma lei e às vezes tenho que perguntar o que é que isto quer dizer. O que é que isto quer dizer? E às vezes quer dizer coisas diferentes. E às vezes há leis contraditórias, às vezes há leis que se sobrepõem. E essa limpeza... sujeita a interpretações diferentes. Isso sujeita a interpretações diferentes, e depois os escritores de advogados vivem muito disso. Qual é a interpretação correta? O que é que quer dizer aquela palavra? O que é que o legislador quis dizer com aquilo, não é? Ou o que é que não quis, ou a vírgula que está no sítio errado. Enfim, essas coisas todas. Fazer essa limpeza que... devia ser uma das prioridades do governo. Não sei se vão conseguir fazê-lo, porque isso, tocando em leis, tem que ir à Assembleia da República. Não sei se vão conseguir fazê-lo, mas e leva tempo, não é? Portanto, não é tarefa para um governo de um ano, portanto, será para mais tempo, para uma legislatura inteira, e nós não sabemos se esta legislatura vai ter fôlego para tal, não é? Mas se este processo for iniciado e alguma coisa se conseguir, não seria nada mal. Apesar de tudo, parece-me que Rita Alarcón Giudice, quer junto dos operadores do setor, quer junto dos partidos parlamentares, é alguém que não tem anticorpos, no essencial, não criou grandes... Quer dizer, nós vimos agora o que disse André Ventura, mas André Ventura misturou tudo num saco, quer dizer, a certa altura o governo é que nomeava os deputados para Bragança. Não foi bem assim, que as coisas passaram. Enfim, o primeiro-ministro e o chefe do principal líder do governo, do partido parlamentar, é o mesmo, que é Luís Montenegro, mas não é o governo que escolhe os deputados. Claro. Quer dizer, ele mistura tudo, enfim, aquilo pode funcionar bem para o TikTok, para quem é rigoroso com as palavras, não é assim que as coisas são, não é? Há aqui outra questão que eu te queria colocar antes de tens que ser José Manuel Fernandes, mas queria só colocar-te este cenário, que é, no caso de não ter havido eleições antecipadas, esta seria a remodelação de governo que Luís Montenegro teria na cabeça, eventualmente? Só um caso é que eu creio que isso pudesse acontecer, que é a administração interna, onde de facto havia um mal-estar muito grande entre a ministra e o setor. Portanto, havia aqui uma tensão que foi quase desde o princípio, não é? E, aliás, tinha muito a ver com características que nós só sabemos depois de estarmos. Tinha muito a ver com a dificuldade que ela tinha de falar com as pessoas. E mesmo isso via-se publicamente, a dificuldade de comunicação. Dificuldade de comunicação. Isso é uma coisa que nós podemos... A pessoa pode ter
uma carreira maravilhosa, académica, como jurista, mas depois nesse relacionamento na política e sobretudo na ação, não é apenas na política, é na ação política e na gestão de equipas, na gestão do Ministério, são muito críticas. E no Ministério, tão dependente de recursos humanos como é o Ministério da Administração Interna, em que é preciso ter as forças mobilizadas e de alguma forma alinhadas, isso era crítica, e em vários momentos percebeu que as coisas não tinham corrido de forma nenhuma bem. As outras mudanças, porventura sabia-se que Dalila Rodrigues estava, enfim, à espera de uma oportunidade para sair. Sobre Pedro Reis nunca se tinha falado. Sim, acaba por ser se calhar a maior surpresa a nível de saídas. Sim, porventura, eu não fico, quer dizer, sabendo aquilo que sei de Pedro Reis, que é muito bom mostrar-se e talvez não tão bom a gerir, não fico demasiado surpreendido.